Oi, grupo, bom dia. Dando continuidade à nossa atividade, né, aos nossos estudos. Vamos falar hoje sobre as bactérias, né? Também estamos na parte da microbiologia, porque estamos falando, né, de seres vivos na unidade de medida de micra, certo? Então, você tem no seu primeiro slide essas figuras, né? São diversas formas de bactéria que nós iremos aprender, ok? Então, as bactérias, elas são seres unicelulares. O que é que a gente quer dizer com isso? Que elas só possuem uma célula, ok? Ela é formada unicamente por ela mesma, digamos assim. Ela é um corpo único. Ela é uma célula procarionte. As células são caracterizadas como eucariontes e procariontes. Desculpa, eu tô com a faringite danada. Inclusive, até meu olho tá inflamado. Então, minha voz tá um pouco trêmula, né? Então, as células procariontes, elas são células simples. Elas são caracterizadas procariontes porque ela não possui núcleo. As células eucariontes, ela possui membrana, citoplasma e núcleo. Já as células procariontes, não. Elas só possuem a parede celular, né? O citoplasma e um filamento de DNA, né, dispersado dentro do citoplasma, certo? Então, por isso que se diz que o material genético dela é disperso no citoplasma. A forma de divisão das bactérias é assexuada, ou seja, ela não precisa de um macho ou não precisa de uma fêmea para se reproduzir, certo? E a sua principal característica é que ela possui uma parede celular, ou seja, um envoltório, né, que reveste ela, a membrana citoplasmática, dando as formas da bactéria e dando uma forma de proteção. A reprodução das bactérias, elas, por assim dizer, elas se multiplicam por fisão binária, ou seja, ela faz uma dobradura entre ela mesma, divide no seu interior o material genético e aí de uma se transforma em duas. Seria exatamente isso aqui. Você tem uma bactéria e ela curva a sua parede celular junto com sua membrana celular. No seu interior divide o material genético e se transforma em duas. Ou seja, é por isso que é chamada de fisão binária, certo? As bactérias, como eu falei para você, elas estão, né, na unidade de micron. Então, elas podem variar de 0,2 micron a 2 micron de diâmetro e de 2 a 8 de comprimento, certo? Então, as bactérias, a gente pode dizer que as bactérias são igual aos vírus? Não, nós iremos aprender sobre o vírus já já, ok? Então, você tem a estrutura da bactéria, né? Uma bactéria, você vê esse filamento, né, bem fino. Você vê um monte de franjinhas ao lado dela. No seu interior, um monte de fiozinhos disperso, né? Então, cada elemento desse tem uma função. O citoplasma, certo? Ele é uma substância gelatinosa que ele contém os componentes internos, certo? Quais são os componentes internos? Um dos é o ribossomos, que ele faz a síntese da proteína. A proteína serve para dar energia à bactéria, né? Ele serve para dar força à bactéria. A membrana plasmática, que é essa que está mais em destaque aí, próximo a essa outra membrana flageladazinha, ela serve para fazer a troca de substâncias, ou seja, o que a bactéria produz, ela joga para fora, e o que ela necessita de alimento, ela joga para dentro, certo? Então, isso é a membrana plasmática. Já a parede celular é essa que está cheia de filamentos aí, certo? Ela serve para dar a forma da bactéria. Nós vamos ver que existem várias formas de bactérias, né? E a cápsula,
né? Ela serve para dar a proteção. O pile ou fíbria, que é esse filamento grande, ele serve para dar aderência à bactéria, ou seja, onde a bactéria, no tecido que a bactéria, ela tá mais propícia a se multiplicar, a se desenvolver, então ela fixa, né? Ela vai fixar, se fixar na parede do tecido cuja qual ela, digamos assim, tem afinidade, né? É propício para ela crescer, multiplicar e sobreviver. E o flagelo, né? Que é esse grandão que vocês estão vendo aí no final, parecendo um rabo, ele serve para locomoção. Então, pile, ó, já tá dizendo fíbrias, ó, aqueles pelinhos laterais, e o flagelo, o grandão, ok? Que serve para locomoção. A morfologia das bactérias. As bactérias elas têm várias formas. Quando elas são arredondadazinhas, soltas, elas são chamadas de cocos. Vou estar falando no desenho da esquerda para a direita. Quando ela vem em forma de colar de pérola, ó, elas são chamadas de estrepe, que estão todas juntinhas, cocos, porque são redondas. Quando elas são alongadas, com flagelos nas pontas, que são essas franjinhas, elas são chamadas de espirilos. Quando elas se reúnem parecendo uma ervilha, uma vagem de ervilha, elas são chamadas de diplococos, porque elas se reúnem de 2 a 2. Quando elas se reúnem em grumos, parecendo um cacho de uva, elas são chamadas de estafilococos. Quando ela vem em forma de bastões, né, elas são chamadas de bacilos. Quando elas vêm, elas são em forma de bastões, mas elas sofrem o curvamento, elas são chamadas de vibriões. Quando elas são alongadas e são cheias de flagelos, de franjas, elas são chamadas de bactérias flageladas. E quando, né, elas vêm no seu interior, elas vêm fazendo uma cadeia, e no seu interior ela tem, como é que se diz? Uma outra cápsula, digamos assim, para vocês entenderem. O clostrídio tetânico. À sua volta, ele tem uma carapaça, tipo uma carapaça de caranguejo, para vocês entenderem. O caranguejo tem aquela carapaça dura e no seu interior tem a carne. Pronto. Todo mundo conhece o caranguejo, né? Bem típico nosso. Então, elas são chamadas de esporo bacteriano, ou seja, essa carapaça existe por quê? Porque protege ela no meio ambiente contra as abrasões e permanece mais tempo, faz com que ela permaneça mais tempo viva no meio ambiente, ok? Aí você tem fotos de algumas bactérias que são Neisseria meningites, são Neisseria gonorreias, são Neisseria gonorreias também, né? Então você tem aí do seu lado esquerdo, né, uma que provoca meningite e a outra que provoca DST, doença sexualmente transmissível. Aí você tem os estafilococos, aquelas que costumam dar infecção na garganta, dar furunculose, né? Você tem o Staphylococcus SP e você tem o Staphylococcus aureus, né? Que são duas características próprias e também, como eu falei anteriormente, cada uma se aloja no tecido e se desenvolve e se multiplica naquele tecido que digamos assim, que serve para mantê-la, que é tipo assim, que está próprio, adaptado para a sua sobrevivência e multiplicação. Aí você tem o fibrião, né, que é um exemplo, é a leptospira, causa leptospirose, né, aquela doença que é causada pela urina do rato. E você tem ao lado aí o vibrião colérico, né? Gente, isso são coisas ilustrativas para vocês terem a noção de como se organiza, qual a forma, porque tá todo mundo acostumado a ver o vírus, o Covid e tal, não sei o quê. E aí vocês estão vendo as formas das bactérias, ok?
Bom, as bactérias, elas são tratadas com antibiótico, né? Vocês viram anteriormente na história das doenças que as bactérias, né, elas foram se desenvolvendo e que foi descoberto a penicilina. Como foi descoberta essa penicilina, né? Então, por que foi descoberto? Qual a vantagem dessa descoberta dessa penicilina, que é um antibiótico? Porque as bactérias, elas são tratadas com antibiótico. Para se ter antibióticos adequados para exterminar determinado tipo de bactéria, o homem criou um método usando uma substância, né, é, que é chamada de azul de metileno, que ela serve para corar a bactéria. Então, esse sistema de corar, de coloração da bactéria é chamada de grã. O procedimento de coloração de grã permite às bactérias retenham a cor com a base nas diferenças nas propriedades químicas e físicas da parede celular. Então você diz que uma bactéria ela é gram-positiva quando ela fica azul-violeta, ela é positiva. E quando ela não assimila esse corante, ela é chamada de gram-negativa. Ela fica com essa cor rosada. Qual a finalidade disso? Porque a substância do antibiótico ele vai exterminar, que ele é produzido, por exemplo, amoxicilina. Ela é própria para bactérias do grupo gram-positivo. Penicilina, bactérias, digamos assim, do tipo de bactérias gram-negativa. Aí você vê assim, clavulin, que é a amoxicilina associada a outro antibiótico. Aí você observa que na bula dele ele vai ter ataca bactérias gram-positivas e gram-negativas. Por isso, gente, que a gente não pode tomar antibiótico de forma como se estivesse tomando um analgésico anti-inflamatório, uma dipirona, digamos assim. Porque você pode fazer uma mutação genética, essa bactéria ficar resistente no seu organismo e daí se multiplicar e ter que fazer cargas enormes de antibióticos, assim como uma junção de até 3 antibióticos. E aí, se é um caso de internamento, onde pode levar essa pessoa a uma septicemia. O que é a septicemia? É quando a bactéria ela sai do tecido que ela se alojou e vai fazer colônias em grande quantidade no sangue, né? E isso leva o indivíduo à morte, ok? Então, muitas vezes eu falo, fulano morreu de infecção generalizada. É porque a bactéria criou resistência ao antibiótico e aí migrou para o sangue. Opa, pulei aqui um pouquinho. A técnica do Gram. Então, a técnica do Gram, ele usa um corante, né, que permite aumentar o contraste e evidenciar a estrutura da bactéria. Isso serve também porque vocês, às vezes, já ouviram falar, fulano foi fazer cultura de urina, né? Aí foi fazer exame de cultura da urina para poder ver se tem ou não infecção urinária. Aquela ali, ele vai pegar a urina, vai colocar numa placa, no meio de cultura, e vai ver se desenvolve a bactéria. Depois ele vai, né, com a violeta de cristal, né, que é um corante solúvel em água, né, e vai colocar nessa placa. Se ele ficar roxo, ele é gram positivo. Se ela ela ficar rosa, ela é gram negativo, certo? E para fazer a descoloração, né, utiliza a substância chamada de etanol ou acetona. Mas isso são as técnicas que são usadas em laboratórios, para vocês ficarem cientes de como se faz, porque eu sou uma pessoa que gosto de sempre fazer meu estudo universalizado. Não dizer só aluno, é isso, é isso, é isso, é isso. Vivemos num mundo hoje em dia que existem várias infecções, principalmente quando se trata de garganta. Nessa época da primavera mesmo, eu mesmo tô assim, porque eu sou uma pessoa que tem rinite alérgica e
eu agora começo a tomar vitamina C para aumentar a força do meu sistema imunológico, para eu não estar oscilando com quadros de rinite alérgica, ok? Então, é interessante você saber disso, porque às vezes a pessoa faz assim, fulano tá com, meu filho tá com infecção de garganta. A garganta tá cheia de pus. Eu vou lá naquela farmácia e vou comprar um antibiótico sem receita, porque eu sei que ele se dá bem com a amoxicilina. Gente, não é bem assim, porque a amoxicilina, usando constantemente, vai criar resistência. E aí, em vez de tratar, pode até intoxicar e pode levar a um quadro de resistência. E aí, sabe o que é que vai acontecer? A infecção não vai ser sanada, vai ampliar para outros tecidos e aí vai ter que usar uma carga maior de antibiótico, ok? Já contra a coloração, se utiliza o corante chamado de safranina, né, que é na cor vermelha. Então, se você submete esse grupo e ele fica avermelhado, ele é gram positivo. Se ele se mantém violeta, ele é gram positivo, ok? Aonde que as bactérias habitam? Elas habitam no solo, na água, principalmente, sabia, naquelas fontes termais, assim, que a gente, vou pro jorro, mas no jorro não tem não. Tem algumas, mas que são, beleza, né? Nas fontes termais, né? Principalmente naquelas fontes ácidas, que vocês observam geysers, né? Todo mundo já teve esse livro de geografia que sai aquela água quente, principalmente em áreas que tem vulcão, né? Elas habitam ali também, né? Tem bactérias que habitam, inclusive, em resíduos radioativos, né? E também elas habitam a profundeza da biosfera, da costa terrestre. Olha só, uma curiosidade, viu? Eu sempre gosto de mostrar uma curiosidade. Sabe por que os urubus sobe e fica lá rodando lá na estratosfera, na biosfera, naquela corrente de ar? Porque ali ele está matando bactérias anaeróbicas, que existem dois tipos de bactérias também. Elas são aeróbicas, elas vivem na presença de oxigênio, e anaeróbicas, elas só vivem, né? Elas podem viver na ausência de oxigênio. Então eles vão matar as bactérias aeróbicas, aquelas que vivem na presença de oxigênio. Então, como lá em cima o oxigênio é rarefeito, aí ele vai fazer higiene e dar um passeio lá em cima sem gastar energia. Então, ele mata aquelas bactérias que vivem na presença do oxigênio lá em cima por asfixia, ausência de oxigênio. Isso é uma curiosidade que eu gosto de passar sempre para os alunos, certo? As bactérias também vivem na relação de simbiose, em parceria. Por exemplo, na sua pele, você tem trilhões em um pedaço, bora botar assim, 2 centímetros de diâmetro, um círculozinho de 2 centímetros. Você tem uma cadeia, um grupo muito grande de estafilococos. Ele vai viver na sua pele, ele vai até estar te protegendo. Mas a partir do momento em que você dá a oportunidade a ele de criar colônia dentro do bulbo do pelo, ele invade a raiz, vai para o bulbo, lá se multiplica e forma pus, né? Uma secreção de dentro para fora. Pode ser desde uma foliculite, com a inflamação do bulbo, do folículo piloso, como pode ser uma furunculose, né? Gente, uma curiosidade. O que é o pus? O pus nada mais é do que bactérias que se alimentam, que são leucócitos, que se alimentam das bactérias, e aí eles comem tanto que dentro dele elas vão se desintegrar, e aí esses leucócitos eles vão explodir. Quando eles explodem, sai aquele líquidozinho amarelo. Esse nomezinho amarelo é chamado de pus, certo? Então, elas começam a fazer colônia lá no bulbo piloso. E aí, o que é que acontece? Os leucócitos vão começar a fagocitar, a comê-las, a englobá-las. E aí, o que é que acontece? Eles vão explodir e formar o pus. Só que as bactérias, elas continuam se reproduzindo nesse processo. Aí que você observa que
logo abaixo forma um bolsão, né? Uma vesícula, né? Que vesícula é tudo que é redondinho assim, cheio desse líquido amarelo que é chamado de pus. Então, a isso aí é que a gente costuma dar o nome, que é um abscesso, que a gente dá o nome popular de carnegão. Então, carnegão nada mais é do que a formação de pus, que foi a destruição das bactérias pelos leucócitos. Mas voltando, em simbiose elas vivem em harmonia. Parasitária, né? Quando elas precisam de um ser vivo para se alimentar, crescer e multiplicar, ok? Como é o caso de plantas e animais, ok? A importância das bactérias, elas também são importantes. Existe 40 milhões de células bacterianas em 1 grama de solo, olha aí, e 1 milhão de células bacterianas em 1 mililitro de água doce. Que beleza, né? Então, em 1 litro de água doce, você pode ter o vibrião colérico, né? Se a gente não tiver um sistema de saneamento básico adequado. Por isso que a África sofre muito com isso. As bactérias são vitais em diversos estágios do ciclo do nutriente. Verdade. Ou seja, são as bactérias, né, que elas fazem a reciclagem, elas fazem o processo de fixação de nitrogênio na atmosfera. Então, para vocês saberem, quando por exemplo, um jacaré morre, ele começa aquela carne a se putrefar. Quem faz esse processo de putrefação? As bactérias, certo? Ele desintegra a matéria viva, orgânica. Ele faz o processo de desintegração. Quando ele faz esse processo de desintegração, são as bactérias que fixam o nitrogênio no solo. Por isso que diz, coloque casca de verdura nas plantas, que é a chamada compostagem. Por quê? Porque ela está dando gás às plantas, além do gás nutriente. Então, ela ajuda na fotossíntese das plantas, na manutenção da raiz e na vitalidade das plantas. E também nesse processo de desintegração, fixa o nitrogênio na atmosfera, que serve para a formação de chuvas. Existe também, como eu falei para vocês, o ciclo da bactéria, né, na decomposição dos corpos mortos, né, que eu falei anteriormente aí, já me antecipei para o item 2, que é a putrefação, e tem outra importância das bactérias que fala nas comunidades biológicas em torno das fontes hidrotermais e emananciais frias, as bactérias extremófilas fornecem os nutrientes necessários para sustentar a vida, convertendo compostos dissolvidos, como sulfeto de hidrogênio, em metano. O que é que o metano é? Energia. Não entendi isso, não entendeu não? O chorume e o gás que sai do lixo. As bactérias decompõem o resíduo orgânico, falei já anteriormente para vocês, no slide anterior, transforma isso em nitrogênio, que com o composto dissolvido, a formação de sulfeto de hidrogênio, que é transformado em um gás metano, que serve para cozinhar, que serve para acender lâmpada, né? Ele é uma fonte de energia e que é mal aproveitado no nosso país. Se vocês tiverem ideia e noção, aquele lixão que tem no CIA, só ele abasteceria sozinho, se fosse utilizado todo o metano, a cidade de Simões Filho. Imaginem a economia. Pense aí. Seria uma grande economia, né, para os mananciais hídricos. Outra curiosidade sobre a importância das bactérias já falei, né, que elas são fontes nas hidrotermais e mananciais. Esse slide, gente, está repetido, viu? A conclusão. Podemos entender
que o corpo humano está repleto de bactérias que mantêm uma relação simbiótica, ó, harmonia. É que nem Tamoeba coli. É uma ameba, né? Mas ela faz parte da sua flora intestinal. Quer ver outro? Coliforme fecal. Ele existe, está dentro da sua flora, graças a Deus, intestinal, equilibrando o pH intestinal, certo? As próprias bactérias protegem o hospedeiro de outros micróbios nocivos, como é o caso do Staphylococcus aqui. Se vier outro elemento, um fungo, qualquer outro elemento vivo, esse Staphylococcus ele vai comer esse fungo. Por isso que não devemos estar usando muito sabonete antisséptico, como tem um comercial por aí, porque tira a proteção da pele. Por isso que o dermatologista diz banho com sabão, no máximo 2 ou 1 por dia, porque você tira a oleosidade e a proteção da flora bacteriana, que vai proteger o seu organismo contra invasores. As bactérias são capazes de produzir alimentos, enriquecer o solo e degradar a matéria orgânica, ok? Todo elemento aí já é a síntese da bactéria, ok? Bom estudo para vocês, bom aproveitamento. Estarei disponível para tirar dúvidas. Na sequência vai um questionário de perguntas e respostas, ok? E alguns vídeos ilustrativos. Um abraço a todos.